Periodização. Fala, Vitor. Boa noite, professor. Boa noite, tudo Tudo bom? jóia? Bom te rever, professor. Bom falar com você também, pô. Caiu aí? Não, já voltou, tô te vendo. Tá me escutando bem, professor? Tô te ouvindo bem. Vamos esperando. Você tá em Rio Pomba, Vitor? Tô não, professor. Tô em casa. Caiu de novo, né? É, mas vambora. Beleza. Aqui tá meio ruim, mas a gente vai indo. E como é que estão as Professor, notícias lá da cidade? mais baixo que as cidades maiores assim, né? Ó o Mansur aí. Fala, Mansur. Acabou de chegar aí. Professor, espera Fala, só um pouquinho, a gente Roberto. já inicia. Tudo bom? Oi, Ismar. A galera do CA também tá chegando aí já. Tudo bem. Professor, vamos então Valeu, para a gente Mansur. não Fala, Vitor. tá perdendo tempo aqui. Vamos tentar Moacir, boa iniciar. noite. Fala, Lucas. Vamos sim. O ideal, professor, é que você se apresentasse aí para quem não te conhece ainda. Acho que grande parte te conhece, mas se tiver alguém que não te conhece aí, se eu pudesse apresentar. Tá, Vitor. Eu sou o Guilherme Tucher. Sou professor de educação física. Vou fazer bem resumido, né? Sou professor de educação física. Atualmente sou professor na Escola de Educação Física e Desporto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas antes de chegar lá, eu tive 2 anos na cidade de Rio Pomba, como professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Tive o prazer de te conhecer, de conhecer diversos outros alunos aí da cidade, da região, os professores. E foi uma experiência bem bacana para mim. E é bom sempre rever vocês, eu tenho enorme carinho por vocês, sei da dedicação de vocês ao curso, né? E espero contribuir com vocês. Oi, Luana, Yarne. Com certeza, com certeza vai contribuir muito. O pessoal tá até ansioso para te ver novamente, né? Acho que todo mundo que foi seu aluno assim sente saudade, né, do tempo que você passou aqui no instituto. Mas Obrigado, querido. vamos seguir, então, professor. Olha o Professor, Patrick aí. Patrick entrou aí. Vamos lá, vamos lá. Podemos iniciar aí, professor? Podemos? A primeira pergunta aí é o tema da nossa live, é bastante interessante. O que é periodização, professor? Ô, Vitor, existem diversos conceitos para periodização, mas um conceito que eu gosto bacana, acho, até pela simplicidade dele, que ele traz para a gente que periodização é a organização do tempo disponível para o treino. Então a periodização não é aquela estrutura mais palpável do treinamento, né? Periodização não é a série, não é o quanto que ele descansa, o quanto que ele corre, que ele nada, que ele levanta de peso. A periodização é aquela estrutura maior que está preocupada com a gestão do tempo disponível para o treino. Que pode ser de 3 meses, pode ser de 10 anos. Então a periodização está preocupada com essa gestão da estrutura maior do tempo de treinamento. Beleza, professor. Então, respondido o que é periodização, talvez o pessoal aí não entende, não sabe o que é periodização direito, talvez nem ouviu falar, talvez não consegue identificar bem, eu acho que ficou bem claro. Quais modelos de periodização que existe e qual a diferença entre eles? Tá, dentro dessa necessidade de organizar o tempo de treino, existem diversos modelos, para ser sincero, mas talvez os mais conhecidos sejam o modelo de periodização tradicional e o modelo de periodização em blocos. Esses dois modelos, então, eles têm essa missão de organizar os estímulos de treinamento ao longo desse tempo que a gente tem disponível. O modelo de periodização tradicional, ele é um pouco mais antigo, ele foi proposto aí mais ou menos na década de 60. Isso que a literatura traz para a gente, né? Então, se ele foi proposto na década de 60, na verdade os estudos começaram bem antes,
A gente tem assim diversos anos de estudos para que a gente propusesse, para que fosse proposto alguma coisa depois. Em função da condição de treinamento da época, de preparação dos atletas, do conhecimento científico, é um modelo de treinamento que está muito mais preocupado com o processo de preparação do que com a competição em si. Vamos ver se eu me explico melhor para não ficar dúvida para ninguém e também não interpretar de maneira inadequada. Toda e qualquer periodização tem a finalidade de preparar para a competição. Mas como o nível de desempenho dos atletas era relativamente pior, se precisava de um tempo de preparação muito longo para poder competir. E além disso, Vitor, as competições não eram tão frequentes quanto elas são hoje. Hoje o atleta tem que competir com muita frequência e com excelente desempenho, porque por trás disso tem a necessidade de patrocínio, de dinheiro, isso passou a ser a vida do atleta. Então a periodização tradicional ela tem diversas características que eu considero que são muito positivas, mas tem algumas que a gente pode falar qualquer dia ou até hoje, que são algumas limitações. Por outro lado, a periodização em blocos, que foi proposta aí mais ou menos na década de 80, ela tinha como característica tentar superar algumas limitações que a periodização tradicional apresentava. E as principais delas talvez sejam a necessidade de competir com maior frequência. Então o atleta precisa estar no topo muitas vezes ao ano. Ele não pode ter 6, 8, 10 meses de preparação para depois competir. Ele precisa competir com muita frequência. E além disso, eles perceberam que o modelo de periodização tradicional, como você treina muitas coisas ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de carga complexa, o processo de adaptação ele é mais lento e às vezes até mais complicado de acontecer. No modelo de periodização em blocos, a gente tem um tipo de carga que a gente chama de carga seletiva. Então as cargas elas são muito mais específicas para o atleta. E isso é excelente para a melhora do desempenho. Beleza, professor. Valeu, Roberto. Agora uma pergunta aqui sobre periodização nos esportes coletivos. O modelo de periodização tradicional, ele consegue atender bem os esportes coletivos? Historicamente, a gente tem que entender que os esportes individuais tiveram até certo ponto maior importância. Até os métodos de preparação, né, os métodos de preparação das capacidades motoras, eles foram desenvolvidos primeiro para os esportes individuais, principalmente para o atletismo, e para o ciclismo, para a natação, e depois esses métodos foram pegos emprestados para os esportes coletivos. Então o método de periodização tradicional ele pode ser utilizado para os esportes coletivos? Sim, mas ele tem que sofrer uma grande adaptação. Por quê, Vitor? Porque o período de competição nos esportes coletivos é muito grande. É lógico que isso depende também do nível de desempenho que a gente está falando. Se a gente for pensar, às vezes, em atletas jovens, como as competições de vocês têm condições de treinar por muito tempo para competir, talvez, em 1 ou 2 semanas. Essa é uma realidade. Se a gente pegar atletas federados, melhor nível de desempenho, atletas profissionais, eles têm uma competição que demora aí 3, 4, 5 meses. Então, eles têm que utilizar o próprio período de competição como processo de preparação. Aí, o que o treinador, o preparador físico tem que levar em consideração? Ele tem que considerar as características da própria equipe, né, os pontos positivos e negativos, saber julgar isso para dentro do calendário de competição, ele tentar determinar quais competições que são mais importantes ou menos importantes para ele, para que ele faça o processo de preparação dos atletas. Beleza, professor. O Maico deixou uma pergunta aqui, eu acho que eu vou fazer ela de uma vez, porque Tudo bom. vai dar sequência. Ele perguntou aqui, qual a diferença entre periodização e divisão semanal de treino? Ô, Vitor, não sei se eu entendi direito a pergunta, mas vamos lá. Dentro da periodização, a gente tem a divisão desse tempo maior em tempos menores de preparação, para que os objetivos fiquem mais palpáveis. Então vamos imaginar que você tem 10 meses de preparação, você tem um macrociclo de 10 meses. Você ficaria perdido se não dividisse esse momento maior em momentos menores. Uma associação simples para a gente pensar no nosso calendário. A gente tem um ano que tradicionalmente é dividido em 12 meses, que é dividido em 4 semanas e cada semana em 7 dias. Essa divisão ela faz com que as atividades do dia a dia fiquem mais fáceis de serem controladas. Então, o modelo de periodização tradicional, você tem lá o macrociclo,
que é dividido em mesociclos, que são divididos em microciclos, que são as semanas, e as sessões de treinamento. Então, se você falar para mim só assim, Guilherme, eu estou fazendo a gestão das semanas de treino, em tese fica incompleto, porque essa gestão das semanas de treino depende do que você programou para aquele mês. O que você tem planejado para aquele mês depende do que você planejou para o seu ano ou para o seu macrociclo. Aham. Então, existe um grau de dependência entre essas diversas fases de preparação. Beleza, professor. E aí, o que preciso entender para montar uma boa periodização? Ah, Vitor, bastante coisa. Porque, na verdade, essa organização dos conteúdos de treino dentro desse tempo que você tem disponível, ele tem uma certa lógica. Então, a gente tem que entender quais são as características da modalidade esportiva, quais são as necessidades que ela tem, né? Eu preciso treinar mais essa capacidade motora, aquela capacidade motora, como é que é o meu calendário de competição, eu vou competir uma vez por mês, eu vou competir uma vez ao ano, eu vou competir toda semana. Eu preciso determinar quais são as características do meu atleta, quais são as necessidades dele também, porque em princípio eu vou treinar aquilo que ele tem condições de treinar para que ele melhore o desempenho. Eu preciso conhecer bem quais são as capacidades motoras, as diferenças entre elas, preciso entender os princípios do treinamento esportivo, preciso entender os processos de recuperação, preciso entender da periodização para poder bater isso tudo aí num liquidificador e tentar fazer o treino da melhor maneira possível. Preciso entender de avaliação, é bastante coisa, Vitor. Mas é lógico que isso é um processo de aprendizagem e depois que essa lógica está estabelecida na nossa cabeça, fica bem mais fácil. Beleza, professor. Você acha importante que um personal trainer aí, ele monte uma periodização para cada um de seus alunos ali? Legal, isso pega até gancho com o que eu acabei de responder para você. Se na hora de montar uma periodização, de montar um treinamento, eu tenho que julgar quais são as necessidades da modalidade e as necessidades do meu atleta, do meu aluno, do indivíduo, eu vou entender que cada um dos meus alunos de personal tem necessidades, características e objetivos diferentes. Se eles têm essas características que são particulares, a minha periodização, o meu treinamento também tem que ser particular, para atender as necessidades dele. A gente pode pensar, Vitor, que a periodização, bem ou mal, é o caminho que eu vou seguir para alcançar um objetivo que foi determinado. Se eu tenho um atleta que é mais rápido, que tem força adequada, eu vou determinar para uma determinada, por exemplo, salto em distância, salto em altura. Por que eu vou treinar nele as mesmas coisas de um atleta que não tem um nível de força tão adequado, que talvez não seja tão explosivo? Então, cada atleta tem uma necessidade, que a gente descobre isso no momento de avaliação. Em função disso, o treino tem que ser diferente. A lógica interna do macrociclo é sempre a mesma, mas como você preenche cada um desses espaços é diferente. Beleza, pessoal. A próxima pergunta aqui, acho que você Fala, já até Alan. respondeu parte dela, por que a avaliação do atleta é importante na elaboração e na adequação da periodização? Quando a gente recebe um atleta para poder fazer o treino, a gente pode fazer lá uma anamnese, ter uma conversa para poder saber o que ele considera de negativo ou positivo dentro dele mesmo. Um atleta experiente, ele consegue determinar essas capacidades. Ah, eu acho que eu preciso melhorar mais esse tipo de condição física, eu preciso melhorar essa condição técnica. Mas a gente realmente só vai saber quais são as necessidades deles se a gente fizer as avaliações. Então eu tenho que pensar numa bateria de testes, num conjunto de avaliações que serão feitas no início do programa de treinamento, lá antes, na fase de que a gente chama de diagnóstico, para poder determinar justamente esses pontos fortes e fracos. A partir disso eu sei, por exemplo, em você, Vitor, o que você precisa treinar e o que você já tem uma condição que eu considero adequada. Eu vou montar minha periodização e vou planejar avaliações sistemáticas e periódicas para poder saber se aquele estímulo que eu estou oferecendo de treino está fazendo você melhorar da maneira que eu gostaria que você melhorasse. Então as avaliações são muito importantes. Beleza, professor. Pessoal, quem tiver perguntas para fazer, já pode ir deixando aqui embaixo que a gente vai respondendo aí, à medida do possível. Professor, uma próxima pergunta aqui.
durante o processo de treinamento, é importante monitorar cargas internas e externas, e elas podem trazer modificações no programa de treinamento? Sim, Vitor. A gente, de uma maneira geral, quando monta uma periodização, a gente tem o ledo engano de acreditar que ela é um processo rígido. É lógico que ela tem toda a sua estrutura que deve ser seguida, não significa que você tem que mudar toda hora, afinal de contas, você só vai saber se aquilo deu certo ou não no final, né? Mas eu tenho que entender também que no meio do caminho, em função até do que a gente falou antes do processo de avaliação, pode ser que eu tenha que mudar um pouquinho essa rota. A carga interna, a carga externa, desculpa, ela é basicamente determinada pelo volume, pela intensidade e pela recuperação que você dá nas séries, nos exercícios. Por mais que eu pense na estrutura maior, que é o macrociclo, aquilo que é palpável é a série de treinamento. Quantas repetições ele faz, com qual velocidade, ou com qual sobrecarga que ele vai fazer aquela determinada repetição. Isso tudo é carga externa. Mas um indivíduo ou os indivíduos respondem de maneiras completamente diferentes a essas cargas externas. Então a gente precisa controlar o efeito dessa carga externa, que é por meio da carga interna, para poder saber se o efeito desejado está acontecendo. Se ele não estiver acontecendo, eu tenho que ter domínio do macrociclo para poder fazer as modificações e adaptações necessárias para que o atleta continue caminhando no eixo que eu gostaria que ele caminhasse. Beleza, professor. Você já até falou alguns modelos aí de como avaliar, por exemplo, carga externa, você falou tempo da sessão, distância percorrida na sessão. Você pode falar outras formas de estar avaliando aí carga interna e carga externa? O Vitor, na verdade, a maior preocupação que a gente tem que ter é no controle da carga externa, depois eu falo da carga interna, é que se você muda qualquer uma dessas três variáveis, a carga pode passar a ser completamente diferente. Então, por exemplo, vamos pensar na corrida. Se o indivíduo vai fazer, se ele tem condições para isso, se ele vai fazer 10 estímulos, 10 tiros de 1.000 metros, que vai dar 10.000 metros, se eu descanso 30 segundos, se eu descanso 1 minuto e meio, se eu descanso 3 minutos, se eu descanso 5 minutos, eu estou exigindo do atleta os componentes completamente diferentes. Então não é só porque eu tenho 10 de 1.000 para dois atletas diferentes que o estímulo é o mesmo. Legal, para poder controlar a carga interna. Hoje em dia a gente tem os critérios mais objetivos, que são avaliações sanguíneas, controle de CK, LDH, hormônios. Mas a gente sabe que isso não é acessível à maior parte dos treinadores, mesmo os treinadores de alto desempenho. E existem estudos que mostram que você avaliar a carga interna ou controlar a carga interna por meio de estímulos ou de questionários ou pela percepção subjetiva do esforço é muito interessante. Então existem questionários que você consegue avaliar a prontidão para poder treinar, a vontade de competir, relacionamento interpessoal, qualidade do sono, controle da massa corporal, tudo isso são critérios que você pode utilizar. Além disso, se você quiser controlar na sessão de treino, tem aí os critérios de avaliação do estímulo subjetivo, a escala de Borg, e existem outras escalas parecidas. Então você tem condições de controlar de forma subjetiva a sessão de treino e o somatório das sessões de treino por meio da percepção subjetiva. Beleza, professor. De uma das perguntas aqui, que o senhor respondeu anterior, o Beto deixou aqui uma pergunta relacionada. As avaliações utilizadas são a mesma para todos os esportes? Se não, quais são as avaliações mais comuns na natação? Tá, as capacidades motores, em princípio, são as mesmas para todos os esportes. Resistência aeróbica, resistência anaeróbica, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação motora, as capacidades motoras são as mesmas. Mas em função da especificidade do exercício e da distância competitiva, os testes podem ser diferentes. Então, às vezes, se eu tenho um atleta de maratonas aquáticas, que é o caso do Roberto, se o cara nada 10 quilômetros, se essa é a distância dele, eu preciso ter um teste, por exemplo, para poder medir a capacidade aeróbica, que leve em consideração a distância dele competitiva. Se eu tenho, por outro lado, um atleta que nada 1.500 em piscina, eu vou medir a capacidade aeróbica, mas talvez o teste não seja o mesmo. Porque a necessidade de capacidade aeróbica
para o 1.500 livre e para os 10 quilômetros no mar são diferentes. Além disso, eu tenho que pensar também na duração do estímulo. Correr 10 quilômetros demora muito menos do que nadar 10 quilômetros. Então, por trás, eu tenho que pensar na duração do estímulo e tenho que pensar na forma ou que estímulo é esse. Eu estou correndo, eu estou nadando, tem um adversário, não tem adversário, o estímulo é contínuo, o estímulo é intermitente. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de propor uma avaliação. Professor, a respeito da pergunta anterior a essa, sobre cargas externas e cargas internas, a Letícia deixou uma pergunta aqui sobre Vamos lá. carga interna. Ela perguntou qual o seu parecer sobre a PSE, perguntou se utiliza e se acha válido em um esporte como a natação. Acho válido, acho que é útil. Existem muitos estudos que mostram a percepção subjetiva do esforço como uma excelente ferramenta no controle de treino. Estou me lembrando até aqui de um estudo que ele comparava a percepção do atleta, né, a carga interna. No final de cada treino ele tinha que dosar lá o quanto que aquele treino foi intenso para ele. E o treinador também estimava, pelo conhecimento que ele tem do atleta, o quanto que aquele treino tinha sido difícil ou não. O estudo traz para a gente como conclusão, que é bem bacana, que ao longo do macrociclo, de uma maneira geral, há uma concordância entre o treinador, entre a percepção do treinador e a percepção do atleta em relação à carga de treinamento. Mas existe uma discrepância maior dessa percepção, Vitor, na fase de polimento, que é o momento de recuperação, para as principais competições. Aí os autores sugerem que no momento de competição, que é o momento mais delicado, porque se você errar, você pode comprometer o desempenho do atleta, você leve mais em consideração a percepção do atleta e não a do treinador. Então, durante o macrociclo, de uma maneira geral, mesmo que você erre um pouco, você tem tempo para poder consertar isso. E a percepção dos dois é muito parecida, mas no momento de competição, tentar considerar mais a percepção do atleta. Beleza, professor. A próxima pergunta aqui é sobre o modelo de periodização em blocos. O modelo de periodização em blocos, ele pode ser utilizado somente no alto rendimento? O Vitor, eu não diria que somente no alto rendimento, mas acho que a reflexão poderia ser outra. Por que utilizar esse modelo antes? O desempenho esportivo ele melhora muito quando você treina de forma específica. E o modelo de periodização em blocos, ele tem como característica principal você oferecer estímulos mais específicos, com uma carga que a gente chama, como falei, de carga seletiva. Então isso faz com que o desempenho melhore significativamente. Mas se eu estiver pensando em atletas jovens, eu estou preocupado com o desempenho imediato dele ou estou preocupado com o processo de formação? O modelo de periodização em blocos ele é mais importante, ele deveria, na minha opinião, ser mais utilizado, é o que a literatura defende, por atletas de excelente desempenho, com um lastro de treinamento muito grande. Por quê? Porque eles usam conceitos de adaptação completamente diferentes em relação à periodização tradicional. O modelo de periodização em blocos ele traz um conceito de efeito retardado do treinamento, que basicamente a ideia é, mesmo que eu deixe de treinar uma capacidade motora, em função da minha experiência, do meu lastro de treinamento, essa capacidade motora ela não será destreinada com tanta velocidade e eu posso treinar outras capacidades sem me preocupar com a capacidade anterior. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra maneira. No indivíduo que não tem um excelente nível de desempenho, se ele deixa de treinar uma capacidade motora, ele destreina. Então, se a gente pensar no modelo de periodização tradicional, que eu tenho 8 meses de preparação, vamos dizer que eu tenho ali 7 ou 8 meses de preparação geral, 2 ou 3 de preparação específica. Se o tempo inteiro eu não treinar todas as capacidades motoras com ênfases diferentes, o meu atleta destreina. No modelo de periodização em blocos, como a gente pode ter uma etapa de apenas um mês, que é muito curta, mesmo que eu deixe de treinar a capacidade aeróbica e treine só as condições específicas, força, velocidade, resistência anaeróbica, em função dos 10, 15 anos de lastro de treinamento que ele tem, o destreino ele é insignificante. O momento de treino é curto e a experiência, o treino daquela capacidade é tão vasto já que ele não destreina. Então,
A gente, mais uma vez, tem que entender o conceito que tem por trás de cada modelo de periodização para poder utilizá-lo de maneira adequada. Beleza, professor, acho que ficou claro aí para todo mundo. Espero que sim, Vitor. Uma próxima pergunta aí é sobre a transição na periodização. Durante o período de transição, é importante que o atleta se mantenha ativo, mesmo que com atividades não específicas para a modalidade? Deu para entender, professor? Deu sim, Vitor. Deu. A finalidade do período de transição, que ele é marcante aí no modelo de periodização tradicional, ele tem a finalidade de oferecer uma recuperação entre dois macrociclos. A gente poderia pensar, não é só isso, mas para poder ficar fácil de entender, como se fossem as férias. Você tem lá 12 meses de trabalho, com direito a tirar um mês de férias. Por que esse período de transição é importante? Para ele trazer uma recuperação física, emocional, todo quanto é tipo de recuperação, para que o atleta tenha condições de começar um outro macrociclo. Só o que acontece? Dependendo do tempo dessa transição, o indivíduo pode destreinar, porque afinal de contas, ele pode não ser tão bem treinado assim. Então, dependendo da transição, se for uma transição no meio de dois macrociclos e a transição for curta, porque você quer juntar um macrociclo no outro, for uma transição de 1 ou 2 semanas, você pode oferecer só recuperação ativa, dando estímulos diferentes e depois ingressa novamente no outro macrociclo. Se a gente estiver pensando numa transição de 1 mês, a ideia é ofereço ou estimulo os atletas a fazerem atividades físicas diferentes daquela que tradicionalmente eles fazem, para manter um certo tipo de condicionamento e estimular outras partes do corpo. Depois ele pode até ter uma recuperação passiva e depois ele começa o macrociclo novamente. A gente tem que entender também, Vitor, que atleta que a gente está falando. É um escolar, né? É um atleta federado, é um atleta de nível mundial, um atleta de nível olímpico, tudo isso tem que ser considerado. Você acha legal, por exemplo, um corredor nesse período de transição, talvez nadar, por exemplo, troca o ambiente, troca... Acha interessante? Pode ser, Vitor, mas quem é esse corredor? Ele sabe nadar? Porque Ah, se às vezes ele vai fazer uma modalidade esportiva que ele não tem técnica adequada, pode ser que ele se lesione. Porque fisicamente ele tem uma bagagem grande, né? Porque ele faz outra modalidade esportiva, ele é bem condicionado nessa outra modalidade esportiva, mas às vezes na natação, em uma outra modalidade qualquer, ele não tem tanta experiência. Existem casos na natação dos nadadores que no período de férias foram brincar de futebol, se lesionaram e não conseguiram começar a temporada seguinte por causa de lesão. Ah, Guilherme, eu estou falando de crianças, deixa brincar. Deixa brincar, esquece isso. Não, estou falando de atletas adultos, de nível mundial, aí já passa a ser uma outra história, porque o esporte é a profissão dele e ele tem que ter essa preocupação. Uma sugestão interessante para o período de transição, Vitor, para qualquer atleta, é você continuar com o treinamento de força, que a gente chama aí de treinamento de força voltado para um treinamento de força global, porque o treinamento de força durante o macrociclo deveria ser específico para atender as necessidades do esporte. Ou seja, é um estímulo muito unidirecional. No momento de transição, você poderia estar oferecendo estímulos de força gerais para compensar esse possível desequilíbrio que foi causado durante o macrociclo. beleza. Professor, tá chegando já ao fim da nossa live aí, do tempo que a Tudo gente bem, combinou. Vitor? Pode fazer mais uma pergunta aí? Fica à vontade, por favor. Em relação ao momento que estamos hoje, momento de pandemia, a pergunta é o seguinte: devido à pandemia, algumas competições não têm a previsão de retorno. Pensando nisso, como adequar a periodização? Vitor, na verdade, os atletas os treinadores terão que fazer uma outra programação, fazer uma outra periodização. Uma coisa é o que os atletas estão acostumados a ficarem 3, 4 semanas sem treinar. Outra coisa, a gente já está aí talvez há quase 4 meses, com a maior parte dos clubes, das escolas esportivas, das academias fechadas. Então isso é um destreino significativo. Então a ideia é que a gente faça uma programação, uma nova periodização, considerando esse tempo de destreino, porque o atleta emocionalmente ele está doido para poder voltar a treinar, ele vai achar que está no mesmo patamar de condicionamento que ele estava 3, 4 meses atrás, isso pode fazer com que ele se lesione.
Então tem que ter uma progressão do volume na carga de treinamento ao longo do macrociclo para que ele restabeleça uma condição anterior e depois possa pensar em progredir novamente na modalidade. Essa seria a minha sugestão. Beleza, professor. As perguntas aqui acabaram. Para quem gostou da live aí, se interessou pelo assunto de periodização, fala pra gente aí como é que faz para ter acesso ao seu curso de periodização no seu site. Ah, Também legal, tem o Vitor. canal no YouTube, e a Legal. página também no Instagram. Pessoal, eu tenho um canal no YouTube, que é Guilherme Tuxa, depois procura lá, eu tenho alguns vídeos sobre treinamento esportivo, sobre periodização, vou colocar essa live lá depois, para quem não conseguiu acompanhar desde o início. Eu tenho meu site também, que é guilhermetuscher.com.br, tem um curso lá sobre treinamento esportivo, é um curso introdutório, mas tem um curso lá que eu fiz, bem bacana, vocês assistem os vídeos, tem alguns textos para vocês lerem, tem algumas questões assim de fixação da aprendizagem depois de cada questão. E no final tem um certificado, então fica bem bacana. Tem outros textos também lá no meu site, tem outros materiais. Eu estou começando aí, Vitor, a pensar. Já comecei a fazer, na verdade, alguns podcasts para falar sobre natação e treinamento esportivo. Então vai ter tudo lá no meu site. A ideia é tentar ajudar as pessoas. Existem muitas pessoas boas, Vitor, e isso eu falo até de vocês aí de Rio Pomba, e que a gente precisa oportunizar que as pessoas estudem, tá certo? Não adianta a gente ser bom, mas se a gente ficar completamente perdido, a gente não tem as mesmas oportunidades. Então agradeço pela oportunidade também de estar podendo conversar com vocês. Mando um abraço aí para todos os alunos e já professores do Instituto Federal, aos colegas lá de departamento também, e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Professor, só tenho a agradecer pela ter aceitado o convite, né? A gente fica muito feliz de estar te revendo novamente, sabendo que o senhor foi um professor muito importante que para todos os alunos do Instituto ali, em especial para mim, que me acolheu no início do curso, me ensinou coisas básicas, investiu tempo em mim ali, então eu sou muito grato ao senhor. Acho que depois que eu tive aula com você, eu acho que eu mudei um pouquinho a percepção do professor de educação física e do que eu quero seguir para minha vida, né? Acho que foi muito importante, assim. Eu acho que o centro acadêmico também te agradece bastante. Você já teve disponível para a gente outras vezes, até presencial, já ministrou o curso junto com o centro acadêmico, então Sim. a gente agradece bastante aí pela sua disponibilidade sempre. Obrigado pelo carinho de vocês, o carinho de todo mundo aí que está escrevendo. Valeu, Ronan. Não dá para ler todo mundo, pessoal, mas muito obrigado e eu fico muito feliz mesmo, e vocês fazem parte da minha história. Professor, só vou deixar Valeu, Fernando. um Fala aí, recadinho pro Vitor. pessoal aqui, que a ideia das nossas lives é manter lives curtas de mais ou menos cerca de 30 minutos para fazer com que as pessoas fiquem na live do início ao fim. Acho que a gente está com a ideia mais de estimular o conhecimento Valeu, ali. Nuno. Obrigado, Roberto. E se a pessoa quiser ir mais a fundo, a gente vai dar talvez outras oportunidades mais à frente. Igual dessa vez já tem um curso mais a fundo de periodização no seu site, então é uma possibilidade para a pessoa que quer aprofundar. A nossa ideia é mais estimular as pessoas, não ficar parado nessa pandemia e uma forma de conhecimento. Acho que nossa ideia